noite, gente. Muito, muito, muito. Ai, oi, Carmen, tudo bom? Muito, muito, muito animadas aí para conquistar Dallas. Vamos lá com tudo, né? Buscar esse mais um reconhecimento maravilhoso, top de linha da nossa empresa, show de bola aí, né? Então, tem pessoas aqui que não nunca me assistiram, que é a primeira vez. Tem gente chegando aí de surpresa e achando assim, essa mulher é louca. Ai, ai. Quem é que vai gravar o treinamento hoje? Foi. Alguém me falou que ia gravar. Então. A Ana Cris, ok, Ana Cris, legal. E a Tamires Santos. Bom, então eu vou contar rapidinho aquela história que vocês já conhecem. Quem já conhece a minha história vai dar uma voltinha, tomar um copo d'água, dar uma olhadinha lá no Fantástico, sei lá o que, né? E rapidinho eu conto em 5 minutos para quem não me conhece. Meu nome é Ediluz, eu estou na empresa há 5 anos e meio. Quando entrei há 5 anos e meio atrás, eu enfrentava uma época difícil, conturbada na minha vida, que foi a minha separação. Eu olho para trás e digo assim, não, nem tão difícil, nem tão conturbada, né? Porque depois que passa, tudo passa, né? Aí a gente dá risada, né? Mas na hora que a gente vive as coisas, elas são bem difíceis, né? E o que eu precisava naquela época? Precisava, em primeiro lugar, eu precisava muito levantar minha autoestima. Eu saí de uma separação muito difícil, de uma convivência muito dura, muito difícil, e eu precisava realmente melhorar minha autoestima, ficar melhor comigo mesma. Outra coisa que eu precisava muito era dinheiro, precisava muito de dinheiro, porque eu fiquei com meu filho, ele tinha para 8 para 9 anos, e eu fiquei sozinha com ele, bancando a casa e tal, então eu precisava muito de dinheiro, né? E eu precisava de ter mais tempo com meu filho. Essas três coisas me fizeram entrar em Mary Kay. Mas a primeira delas foi a necessidade de dar um up na minha aparência. Como eu sou uma pessoa extremamente alérgica a vários tipos de químicas, produtos e até coisas da natureza, né? Eu tinha bastante dificuldade, eu não usava nada no meu rosto, não tratava a minha pele. Então fui procurar um dermatologista e que me fez um orçamento para o meu tratamento que ultrapassava de longe, assim, aquilo que eu podia, né, dentro do meu orçamento como professora de dança, que na época eu era. Buenas. Então, voltei para casa bem desanimada. Foi quando uma amiga de dança me ligou dizendo que tinha entrado para a Mary Kay, que ela estava numa multinacional maravilhosa, que ela tinha uns produtos para mim passar, né? Que eu ia gostar muito e tal. E eu disse para ela, eu digo, olha, mano, tu pode vir me mostrar, vou te receber com todo carinho, né? Mas eu vou te avisando, assim, eu sou alérgica, então teus produtos provavelmente não vai ser legal para minha pele, provavelmente eu vou ter alguma reação alérgica a eles, porque eu tenho reação alérgica a todos os outros, né? Então, mas vem, ok, vamos ver e tal. Ela veio, fez uma facial bem completinha comigo. Eu não tive reação alérgica, porque eu não sabia que nossos produtos eram hipoalergênicos, né? E adorei o resultado dele no meu rosto, né? E só que tinha aquele porém, eu tava dura, né? Tava lisa, lesa e louca. E aí a Amanda me ofereceu a oportunidade de negócio, a quem eu sou grata e vou ser grata eternamente por ter me apresentado a esse negócio, né? E eu resolvi entrar para adquirir os produtos com desconto. E assim o fiz. Porém, mostrando para as minhas amigas que até notaram a diferença na minha pele, eu comecei a vender e a vender muito fácil, né? Do tipo, falava com 4 amigas, vendia R$ 1.000, né? Então, eu vi que aquilo era uma oportunidade de eu elevar a minha renda. E eu também, como tinha que diminuir o ritmo das aulas para ter mais tempo, porque antes eu dividia o meu tempo, né? Quando eu não podia estar com meu filho, o meu ex-marido ficava. Como eu não tinha mais ele em casa, eu tinha que ter mais tempo para o meu filho, né? Então, eu consegui fazer essa reorganização do horário, dar menos aulas e no período que eu estava com ele, né?
no período inverso, eu trabalhava com Mary Kay e me entrava mais dinheiro do que quando eu dava aula, porque eu tinha que dar muita aula para poder equilibrar o orçamento e, enfim, né, era tempo e tempo para o meu filho. E então, foram essas 3 coisas que me fizeram ficar em Mary Kay durante 3 anos. Eu trabalhei, muito com vendas, né. Durante 3 anos eu não tive uma meta focada, eu não tive persistência, eu não tive paciência. Eu estava ontem falando na nossa festa das estrelas, nosso jantar lá, né, que, eh eu vivi nesses 3 anos como consultora, eu vivi o limbo da consultora, né, porque a gente tem aquelas fases que a gente fica bem perdida, que a gente não sabe aonde a gente vai chegar, que a gente não tem realmente um caminho para seguir, a gente se perde financeiramente. Então todas essas coisas que eu falo aqui para você, gente, é vivência, tá. É bem uma coisa, assim, de que aconteceu comigo, não é invenção, né. Então eu me embananei economicamente, eu enfiei o pé pelas mãos, eu não soube administrar o meu negócio, Mary Kay, financeiramente, me perdi, eu vivi o limbo da consultora, aquela fase que a gente faz pedidinho ali só para, né, não dizer que não terminou e tal. Eu passei por períodos difíceis de desacreditar e tal, mas uma coisa é fato, eu nunca desisti. Apesar de ter passado por essas situações, eu nunca desisti. E quando em 2012 eu fui para o seminário, meu primeiro seminário eu entrei em 2009, meu primeiro seminário foi em 2012. E chegando lá, nossa, eu vi tudo aquilo, eu voltei de lá com uma meta, eu voltei de lá decidida, né. E aí, quando eu decidi, tudo, tudo, tudo fica diferente, porque decisão é tudo que a gente precisa. Esse treinamento, foi dado pela Andrea Ponte Rocha, uma pessoa pela qual eu tenho uma admiração tremenda, que está em qualificação para diretora nacional, que ela super merece, né. Ela assim, durante a minha qualificação para diretora, eu acompanhei os treinamentos da Andrea, e a gente, de longe, é muito amiga, assim, ela é muito, nossa, atenciosa, prestativa e tal, e ela me ajudou muito. Assim como vocês estão aí, eu estava nos treinamentos da Andréia, da Lu Valência, da Miriam Gonçalves, assistindo sempre, né, os treinamentos, e nessa época isso me ajudou muito, 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 né. E eu resolvi compartilhar também as minhas experiências e os treinamentos que eu já assisti. Eu sempre dou umas modificadas ali e aqui, né, eu dou um pouco a minha característica, a minha marca, mas, eu acho que é muito importante a gente poder reproduzir. Ah, ela vai estar em Goiânia dia 12 do 11. Que legal, aproveitem, viu, porque ela é maravilhosa. Eu gostaria muitíssimo que um dia ela viesse para cá, ainda vou trazer, de repente, quem sabe, né, eu trago ela. Ou, né, a minha área, enfim, vamos ver. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar então sobre metas, né? O que você pode fazer ou sonha que pode, comece agora. Coragem envolve talento, poder e magia. Somente o comprometimento em relação às suas próprias realizações fará você crescer. Comece agora a trabalhar e seu sonho será naturalmente realizado. Hoje eu estava olhando, né, desde 2012, quando eu voltei do seminário, eu fiz o meu cartaz de metas. Olha só, já estava há 3 anos na empresa, não tinha cartaz de metas. Quantas de vocês está há bastante tempo na empresa aí e ainda não fez cartaz de metas? Tá, não precisa responder, mas eu sei que devem ter várias, tá. E eu na época não ti já estava há 3 anos e sempre ouvia essa coisa: "Ah, tem que fazer cartaz de metas, tem que fazer car", e eu não fazia, achava que era bobagem, né. Então, eu resolvi fazer. Quando eu voltei do seminário, 2012, eu voltei focada, digo assim: "Bom, vamos lá, fazer o tal do cartaz de metas", né. E eu espalhei cartaz de metas pela casa inteira, né. Eu tenho cartaz de metas no espelho da minha sala, eu tenho cartaz de metas no corredor, eu tenho cartaz de metas no quarto, eu tenho cartaz de meta no banheiro, eu tenho cartaz de metas por toda a casa, tá.
Que acontece? Eu hoje estava dando uma olhada, assim, né, nas coisas que eu botei nesses cartazes de meta. Gente, eu fiquei impressionada como a maioria eu vou ter que refazer tudo, porque a maioria das coisas que eu coloquei ali, naqueles cartazes, já aconteceram, né, se concretizaram. E a gente vai abrindo espaço para novos sonhos, né. Só que isso, né, a gente precisa tomar essa decisão e ter atitude, a gente precisa fazer, né, colocar lá no cartaz de metas, porque aquilo vai te impulsionar. Todos os dias tu vai te dar de cara com o teu sonho, né. E aí, se tu ficar comprando desculpinha tua, né, aí vai é tu contigo mesmo, né. Mas fica mais difícil da gente ficar se desculpando quando o teu sonho tá ali na tua cara, né, assim, tu acorda e pum, dá de cara com ele, né, com as coisas que tu te propôs, com as tuas metas, né. E mesmo que a gente não olhe de forma consciente para esses cartazes, né, eu digo que tinham coisas ali que eu digo: "Meu Deus, eu botei isso", e eu não me lembro de ter olhado muitas vezes para isso, né, mas isso tá aqui e isso eu consegui concretizar. Então, mesmo que o inconsciente da gente, ele trabalha de uma maneira muito fantástica. O cérebro da gente realmente é burro, completamente burro. Aquela informação que a gente jogar para dentro dele, ele vai acreditar, né. E através disso, nós, vamos criando situações na vida para que as coisas se concretizem, né. Por isso que eu digo, ficar só olhando lá o cartaz, sonhando, não vai funcionar, tá. O que realmente funciona é que isso te sirva de impulso e estímulo para o teu cérebro, para que tu possa atrair situações para a tua vida. Mas tu vai ter que sair para a rua para procurar essas situações, né. Tu vai ter que fazer isso acontecer realmente na tua vida. Saiba o que quer e desafie-se a conquistar, né. É muito importante a gente saber o que a gente quer, mas é muito importante a gente se desafiar a conquistar. Se a gente não sabe aonde a gente quer ir, a gente não vai a lugar nenhum, né. É aquela história lá antes de 2012, que eu passei pelo limbo da consultora, né, que eu gosto de falar isso, porque existe. O limbo existe para nós gurias. E a gente passa por ele, tá. E quando eu passei por esse limbo da consultora aí, eu não tinha meta. Eu não sabia onde é que eu nem sabia que de repente essa empresa podia me levar tão longe, enfim, né. E eu olhando assim, eu não cheguei aonde eu quero ainda, então ainda digo assim, tem muita estrada pela frente, né. Tem muita coisa ainda para conquistar, muita coisa para fazer, mas agora eu vou com uma convicção diferenciada, porque quando eu coloquei a meta, né, e tomei a decisão e tive agora eu sei que vai, né, eu não tenho dúvida nenhuma. A meta também ela tá muito vinculada a essa questão da tua fé, né. E a fé não é, ver para crer, né, é crer para ver, né. Primeiro a gente acredita, depois se concretiza, né. Tá nessa situação, é isso aí, Lu, a gente passa por esse limbo sim, sabe, não dá para negar, né. O que a gente não pode é sucumbir, né. Esses dias teve uma menina que veio conversar comigo, e eu digo assim, eu tenho um jeitinho, assim, meio que talvez algumas pessoas não gostem muito, mas eu sou muito franca, né, eu sou muito aberta. Eu acho que se a pessoa pede para mim um feedback, pede um retorno, pede ajuda, eu tenho que ser sincera, não posso, passar a mão, né. Então a menina, ela veio com o discurso do mimimi, aquele que a gente conhece, e que quando a gente está no limbo, a gente faz esse discurso, não vem, né. Todo mundo faz, eu fiz, tu aí faz, né. O mimimi é a reclamação geral, né, não tá bom, tá horrível, isso e aquilo, então ela despejou o verbo, né, e eu disse para ela perguntou para mim: "O que que eu faço?" Eu digo assim: "Olha só, larga tudo isso que tu está fazendo agora e vai trabalhar, né. Então, assim, desliga o telefone e vai trabalhar, sabe. Sai do Facebook e vai trabalhar, é isso que tu tem que fazer, né. E saber que faz parte ouvir não, né.
Eu até lancei um desafio para as gurias do meu grupo, da minha unidade. A gente vai estar fazendo essa semana o desafio do não. O desafio do não é assim. Eu lancei para elas que eu quero que elas façam, e eu também, né? Eu já levei meu primeiro não hoje. Uhul, né? Nós vamos colecionar nãos, ok? Então, eu quero que elas façam no mínimo 10 abordagens por dia, falando sobre a oportunidade Mary Kay, para ver quantos nãos elas vão levar, tá? E aquela que tiver mais nãos vai ganhar um presentinho meu, tá? É assim o desafio do não, tá? Por quê? Porque quanto mais não eu tiver, mais perto do sim eu vou estar. Então, imagina, de hoje até quinta-feira, que foi o desafio que eu dei para elas, e se der certo a gente vai aumentar esse desafio aí. Até quinta-feira, se eu falar com 10 pessoas por dia, eu vou ter um de 30 a 40 pessoas que eu vou ter falado sobre Mary Kay. Será que eu vou levar não de todas? Mas ok, pode até ser que eu leve não de todas. Tudo bem, vamos continuando, né? O desafio é quantos nãos eu consigo colecionar. Né? Então, às vezes, a gente fica com uma expectativa tão grande do sim, né? Que se esquece que o não ele te bota mais perto do sim. Então tá. Então vamos esperar pelo não mesmo. E o sim, ele nos surpreende. Por quê? Porque a gente está esperando ouvir não, né? E aí esse sim vai vir, né? E quando a gente se prepara para ouvir o não, a gente perde o medo do não e fica mais fácil, não é verdade? Então, bom, por isso a gente precisa ter essas metas no papel, né? Elas precisam estar anotadas, nem que seja numa folha, na tua agenda, né? Mas é importante que tu veja todos os dias. Por isso que eu gosto dessa coisa de espalhar pela casa inteira. Eu acho legal porque tu tá sempre te dando de cara com isso, na geladeira, na porta do banheiro, do armário, enfim, né? Tá sempre te dando de cara com aquilo ali. Então, só na agenda, às vezes tu esquece de abrir a agenda, né? Né, agenda para mim não funciona muito, porque eu esqueço de abrir a agenda, então, bom. Eu tenho feito a minha agenda no telefone, porque pelo menos toca um blim-blim lá e aí eu me lembro que eu marquei alguma coisa. Desculpa, gurias, eu tô com minha garganta. Buenas. Então, se tiver fotos, melhor ainda, né? Meta não é algo abstrato, gente. Meta tem que ser concreta. Tem que ter desenho, tem que ter foto, tem que ter tudo isso, né? E cartaz de metas, ele serve para dar suporte visual para o teu sonho, tá? Isso é muito importante. Então, o que é legal? Assim, coloca lá, por exemplo, diretoras que estão buscando o carro rosa. Coloca lá a foto do carro. A minha foto do carro, para mim, tá assim, de frente da minha cama. Eu me acordo, me sento, aí eu faço a minha oração. E o que eu fazia, né? Eu olhava aquela foto, fechava os olhos e me imaginava lá, assim, dirigindo o carro, conquistando o carro, toda a alegria que eu senti quando eu conquistei junto com a unidade o carro, tudo que eu vivi, né? Só não é concreto ainda, porque assim, o carro ainda não chegou, né? É breve, é recente a nossa conquista. Então, mas eu continuo ali, sonhando com ele, vibrando com ele, vivendo isso diariamente. Eu coloquei outras coisas lá, que eu acordo e dou de cara, né? E sempre que eu olho aquilo ali, eu fecho um pouquinho os olhos e eu imagino conquistando, como se isso tivesse hoje, presente na minha vida. Então, tudo que eu vou sentir, toda a alegria que eu vou sentir no momento que eu for chamada no palco do seminário, por exemplo, né? Né, quando chamarem lá as ganhadoras do carro, daí eu vou lá e tal. Então, tudo isso, gente, faz parte do sonhar. Se tu tem a visão ali, tu te imagina com toda a emoção, né, que tu vai viver quando estiver acontecendo, tu vai trazendo cada vez para mais perto isso. E isso é muito, muito importante. Quanto mais vezes no dia vocês fizerem isso, mais perto vai estar. Então, vamos experimentar hoje, antes de dormir, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer né, enfim, a sua oração, quem tem costume de orar quando dorme, né?
mas fazer uma sintoniazinha lá consigo mesmo, como eu digo, né, fechar os olhos, respirar fundo, e nós vamos pensar o nosso dia de amanhã. Nós vamos imaginar que amanhã nós vamos encontrar a consultora para a nossa unidade, né? Nós vamos fazer aquele início maravilhoso, né? Quem sabe amanhã a gente já imagina em fazer os 3 inícios qualificados que vão nos pré-qualificar para Dallas. Que tal? Pensa isso, fecha os teus olhos, imagina tu encontrando essas mulheres poderosas que vão fazer parte da tua unidade, vão fazer parte da tua equipe. Imagina a felicidade que tu vai ficar encontrar uma poderosa que diz assim para ti: sim, eu quero entrar neste negócio e eu vou começar investindo bastante alto, porque eu acredito neste negócio. Eu quero conquistar muitas coisas e tu pode me ajudar? E tu vai dizer, sim, eu posso te ajudar, vem comigo que eu vou te ajudar. Imagina tu encontrando uma mulher dessa, poderosa, né? Então, vai dormir com isso na tua mente. Amanhã eu vou encontrar aquela mulher poderosa que vai fazer parte da minha equipe, ou aquele homem poderoso que vai fazer parte da minha equipe, né? Eu vou encontrar as pessoas certas. Deus vai colocar essas pessoas no meu caminho. E tu vai imaginar quão feliz tu vai ficar com isso. Ok, gurias? Vamos, fechado? Vamos fazer? Vamos fazer isso? E ao acordar, a primeira coisa que tu vai fazer, faz lá a tua oração, a tua meditação e visualiza de novo, tendo um dia perfeito, um dia de muitas conquistas, um dia onde eu vou fazer muitas vendas, captar muitos novos clientes, muitas novas iniciadas, né? E nunca se esqueçam de colocar na mente de vocês e no coração o sentimento de querer muito o seu sonho realizado. Então, se é o carro, é o carro, se é o diretorado, é o diretorado, né? Se é a viagem dos sonhos, é a viagem dos sonhos. Sinta-se vibrando, conquistando, feliz. Se é Dallas, vamos lá, porque Dallas está na mão de todas nós, gurias. É chance igual para todo mundo, né? Então, a gente precisa se dedicar, né, de corpo e alma mesmo, para conquistar com muito entusiasmo. Tem que botar, olha, compra o chapeuzinho de Dallas, quem é que aí já tem passaporte, né? Quem não tem passaporte vai fazer o passaporte. Eu já tenho meu passaporte. Olha, eu vou me pré-qualificar para Dallas, em janeiro já vou buscar o visto, né? Porque quem acredita é assim, vai lá e taga de pau, certo? Então, bora colocar Dallas lá no cartaz de metas, né? Mas muito mais do que isso é realmente você fazer, ter atitude, né? Então é preciso avaliar você mesma. Você está fazendo mesmo um bom trabalho? Está trabalhando o suficiente, com bastante entusiasmo e profissionalismo? Está realmente trabalhando como uma empresária que abriu um negócio e que quer que ele tenha sucesso? Porque eu vejo muita gente reclamando, mas eu vejo pouca gente fazendo, né? Assumindo, tendo comprometimento com o seu negócio. Gente, eu ontem tive um feedback de uma consultora que disse para mim: Nossa, esse mês eu já vendi R$ 3.000, né? E o que que ela está fazendo? Eu, tipo, que legal, que maravilha, o que que tu está fazendo? Estou fazendo aquilo que tu me disse, estou fazendo Mary Kay, né? Então, ela está agendando, ela está fazendo sessão. Ela disse: Eu não vou assistir o teu treinamento porque eu vou estar numa sessão. Ótimo, maravilhoso. E é simples, assim, é só fazer Mary Kay, que vende, né? É só mostrar o produto, a gente sabe disso. E por que raios nós não fazemos, né? Se a gente sabe que se eu fizer Mary Kay do jeito que tem que ser feito, né? Se eu sair para a rua, se eu contatar com as pessoas, se eu falar com as pessoas, se eu mostrar os produtos, se eu falar da oportunidade, vai acontecer. Por que raios eu não falo, né? Então, é só cumprir o script, exatamente, bem assim, Carmen, bem assim, né? Então, não, não, por que não faz? Por que não faz? Por preguiça, muitas vezes, por boicote emocional, porque muitas vezes a gente se sabota, né? A gente muitas vezes tem medo de dar certo e aí não faz, porque se fizer vai dar certo, né? Tá? Então,
Tem que fazer, gente, né? Desde do dia que tu iniciou na Mary Kay, o que é que tu aprendeu? Nossa, eu aprendi muita coisa. Meu Deus. Jesus Cristo, eu aprendo todos os dias, né? E o que é preciso melhorar agora, né? Aproveita todas as ferramentas da empresa, aproveita tudo realmente que essa empresa dá em termos de ferramenta para ti. Gente, tem um monte de gente que não lê guia da consultora, que não assiste DVD, que não entra no site, que não... Gente, tá lá tudo. Eu digo que se tu for uma consultora no meio de uma ilha deserta, cheia de macaco, e tu receber a caixa com o DVD, com o guia da consultora, tu vende TimeWise para os macacos, tá? Vende, gente, porque tá tudo ali. Quer dizer, a Mary Kay, ela montou aquela caixa, nosso kit inicial, de uma forma que a gente pode estar num lugar isolado, né? Prevendo isso, porque tem gente de todo o Brasil, né? A gente pode estar num lugar isolado lá e a gente, se a gente seguir, ler aquele material, a gente faz acontecer. É bem verdade, né? Vende TimeWise para macaco, não tem problema, tá? É uma brincadeira, mas é verdade, tá, gente? Então, tá tudo ali para começar o negócio. A gente não precisa ficar dependendo de ninguém, nem de diretora, nem de iniciadora. É claro que o suporte, o apoio, ele é fundamental, ele é importantíssimo. Eu faço para minha equipe aquilo que nunca fizeram por mim. Eu faço, eu dou o apoio que eu não tive, tá? Porque não é porque não fizeram comigo que eu não vou fazer com os outros, muito antes pelo contrário. Eu aprendi, né, que apoio, porque eu senti falta de apoio, né? Mas nem sempre, por mais apoio que tu dê, às vezes a pessoa não vai. Não é isso que determina se a pessoa vai ou não vai. Não é isso. Isso pode ser uma desculpa de quem não está indo. Ah, mas eu não tenho apoio da minha diretora, da minha iniciadora. Isso pode ser uma belíssima desculpa, né? Porque muitas vezes a pessoa tem apoio de todos os lados e ela não emplaca, não vai. Por quê? Porque ela não decidiu, porque ela não quer, porque ela não tem vontade, né? Porque ela se sabota. Os porquês são vários, tá? A gente não tem como determinar, porque eu não estou dentro da pessoa para saber. Mas uma coisa é certa, ela não quer, né? Muitas vezes passamos anos fazendo as mesmas coisas, obtendo os mesmos resultados. Se nós queremos resultados melhores, é indispensável que a gente mude a atitude. Não adianta querer colher morango se tu planta mamão. Não tem como, gente, tá? Então, se eu quero ter um resultado diferenciado, eu preciso ter atitudes diferenciadas, tá? Então, muda aquilo que precisa mudar, tá? Muda, muda, realmente muda. E hoje já mede os resultados. Meça os resultados, vê o que está dando certo, o que está dando errado. Ok, isso aqui está dando errado, então eu estou fazendo errado. O que eu estou fazendo errado aqui? Vamos ver, né? É aquele negócio. Ah, eu fiz. Quem é que me falou? Foi a Sandra, até. Eu fiz várias entrevistas de início, 40 entrevistas de início, ninguém entrou. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada no discurso dela, na maneira como ela está apresentando a oportunidade, porque de 40 nenhuma entrou, tem alguma coisa errada, né? Então tu tem que ver o que está errado na tua fala, na tua apresentação, para ser um desastre tão grande, de não ter ninguém que se inicie, né? Que entre no negócio, né? A gente sabe que pode acontecer, mas o que é a média? De cada 10 pessoas que a gente apresenta a oportunidade, 3 se interessam e uma entra. Se tu apresentou para 40, ninguém se interessou, ninguém entrou, tem alguma coisa errada, né? Então, tem que ver, tem que medir, tem que mudar, tem que tentar ajustar as coisas, né? O seu dia a dia terá que ser diferente se você quiser ter resultados diferentes, né? Então, eu não consigo agendar e tal, mas o que que tu tá efetivamente fazendo para agendar, né? Gente, vamos acordar cedo para fazer esse dia render, né? Agora com o horário de verão,
Então, gurias, tem isso, né? Nós temos horário de verão, para algumas pessoas é 8h30, para nós aqui no sul é 9h30, tá? Mas agora no verão, para quem tem horário de verão, a gente aproveita mais o dia, tá? Fica difícil acordar mais cedo? Fica, né? A gente já tá, né, antecipando já essas horas, né? Mas vamos aproveitar o dia, trabalha até mais tarde, então. Mas eu acho que a melhor coisa é acordar cedo, né? E dar o teu melhor, e acorda disposta, com vontade, né, com garra. Você precisa imprimir as mudanças para ter os resultados que tu deseja. Normalmente, o que nos falta é uma rotina realmente, uma rotina focada. E o que que é, essa rotina focada? É a gente ter assim, de manhã eu faço ligações, né, posto no Face aqui, faço alguns contatos e tal, né, levo o filho para a escola, etc e tal, dou almoço, isso e aquilo. De tarde eu saio, vou fazer abordagem, tais dias eu vou fazer sessão, tal dia é da reunião de unidade. Gente, reunião de unidade não tem desculpa. Eu marquei uma sessão na hora da reunião de unidade. Tá errado. Desmarca a sessão, porque reunião de unidade é onde tu tem apoio, onde tu tem treinamento, capacitação. Tu não pode estar marcando coisa no horário da sessão de cuidado, da reunião de unidade, né? É um dia na semana que tu tem para te reunir com a tua equipe, né? Com a tua unidade, com a tua diretora, né? Para ter treinamento, para ter capacitação. A gente faz lá, né? Com todo carinho os treinamentos, monta os treinamentos, chega lá vivente e não vai. Por quê? Porque ela marcou uma sessão naquele dia, mas raio, tem todos os outros dias da semana para marcar. Tem que marcar justo no dia da reunião de unidade. Pelo amor, né, gente? Né? Tem que priorizar, sabe? Tem que priorizar né, o teu desenvolvimento, ok? Então, não gosto, fico bem chateada quando a consultora faz isso. E é ruim para ela, não é para mim, não. Eu tô lá, eu vou dar o treinamento para quem estiver lá, né? E a pessoa é que vai aproveitar. Tá demorando para passar aqui o bichinho, mas ele vai, né? Deixa eu ver aqui. Então, decida começar, tá? Decida qual será a mudança a fazer a respeito do teu ponto fraco. Tem que detectar onde é que é o teu ponto fraco. Eu conto aqui para vocês que eu tinha uma dificuldade tremenda, né, na abordagem fria. E o que que eu vi assim, de meu Deus, eu não sei fazer abordagem fria. Eu tenho medo de fazer abordagem fria, eu tenho vergonha e eu quero ser uma diretora. E como é que eu vou ensinar minhas gurias a fazer abordagem fria se eu tenho medo, se eu tenho vergonha de fazer isso? Vai ficar difícil, né? Então, o que que eu fiz? Eu digo, bom, não tem outro jeito, eu vou ter que aprender a fazer. E eu fui para a rua fazer, com o perdão da má palavra, me borrando, né? Mas fui lá fazer, né? As primeiras vezes foi muito difícil, foi muito carão, fiquei constrangida, etc e tal. Isso deve acontecer com vocês também, tá? Mas o fato é que eu aprendi. Eu aprendi, hoje eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer abordagem. Eu acho extremamente gostoso, prazeroso fazer abordagem fria. É uma das técnicas que eu mais gosto. Adoro falar com gente que eu não conheço, fazer novas amizades, né? Adoro mesmo, né? E, e eu perdi, né? Como é que eu faço, então, Franciele? Eu chego chegando, eu chego, né? Oi, tudo bom? Né? Tu conhece Mary Kay? Eu já vou direto, né? Se eu vou entrar numa loja, eu pergunto se tem alguma colega atendendo elas, né? Pergunto se elas conhecem. Se elas não conhecem, eu vejo se eu posso falar com a gerente, enfim, para articular, para poder mostrar para elas, ou mostrar para elas no horário de intervalo, mas eu não tenho problema com isso. O que que eu penso, que eu digo sempre para as gurias, tá? Sempre. As pessoas, elas estão trabalhando, tá? Eu vou sair aqui desse negócio aqui e vou entrar de novo porque tá bravo, tá? As pessoas, elas estão trabalhando, tá? Eu também estou trabalhando, né? Eu estou trabalhando também, então qual é o problema? Ninguém está fazendo nada de errado.
trabalhando, ela está trabalhando, tá tudo certo, né? Eu não vou atrapalhar o trabalho dela, obviamente. Se eu entro numa loja, eu vou perguntar para uma pessoa qual o melhor horário para que a gente possa conversar, para que eu possa mostrar o produto, se é fora da loja ou se é no horário de intervalo, enfim. Mas não tem problema com isso, gente. Ele não tá passando, tá, gurias? Então, eu vou falar aqui que eu tô com ele aberto para vocês. Ah, agora passou, tá? Então, decida começar. Tu tem que fazer a mudança, tem que detectar qual é o teu ponto fraco e resolver esse problema, amiga, tá? O mais difícil de tudo realmente é começar. Então, para aquelas que têm dificuldade de pegar um telefone e agendar, é só fazendo, tá? Lá pela 10ª tu já, né, já melhorou. Faz lá um roteirinho, escreve. A Mary Kay tem lá no Guia da Consultora roteiro de agendamento. Pega um lá, escreve do teu jeito, né? Treina e vai fazendo, tá? Para te conseguir fazer os agendamentos. Agir é o que resolve o problema, tá? Se a gente ficar só pensando o problema, ele vai tomando uma proporção, ele vai se agigantando, né? E a gente fica com mais medo ainda. Então, parte para a ação, vai lá e faz, né? Iniciar as ações que dão medo cura o medo e te põe em frente à solução. Se realmente vocês não souberem o que fazer, contem para a diretora, para a iniciadora, né, para a diretora nacional, para a diretora sênior, enfim, tá? Qual é a dificuldade para que ela possa te ajudar com as sugestões, tá? Aprendam a lidar, a tirar o menor proveito do seu ponto forte, né? O melhor do seu ponto forte. E use os seus talentos a seu favor. Então, tem gente que tem dificuldade na abordagem fria, mas que vai tri bem na sessão de cuidados com a pele, né? Então, ok, né? Vai, aproveita esse teu talento e melhora cada vez mais. Mas é muito importante a gente trabalhar os nossos pontos fracos também e pedir ajuda. Às vezes, mesmo que tu não tenha contato com a tua diretora ou uma relação muito legal, poxa, tem um monte de gente super go give querendo ajudar, né? Pergunta, vai, conversa com as pessoas. Normalmente as pessoas gostam de ajudar. As colegas Mary Kay também não é diferente. Tem várias pessoas que vêm conversar comigo. Se eu tenho tempo, se eu posso, eu respondo, eu converso, eu oriento dentro do possível, né? E dou bastante xixi também. Porque, às vezes, assim, ó, é preguiça pura, porque a resposta tá no guia da consultora, a resposta tá no Em Sintonia, e a gente tem uma mania de querer respostinha pronta em vez de procurar, tá? Isso não é legal, isso não vai te tornar melhor. Isso não vai te dar excelência, tá? Se tu ficar correndo atrás das pessoas para te dar as respostas, tu não vai a lugar nenhum, tá? Tu tem que buscar as respostas por ti. Tem muita coisa, muito material no site da Mary Kay, no guia, no livro da Mary Kay Ash. Busquem essas respostas, estudem, tá? Porque quanto menos dependente vocês estiverem das pessoas, melhor. Não tem cabimento as pessoas me perguntar o que é um início qualificado, pelo amor de Jesus, tá? Eu acho assim, é consultora, entrou, vai estudar para saber o que é um início qualificado, né? Claro que isso acontece, eu não vou me furtar muitas vezes de responder para as pessoas. Nem a tua diretora vai, mas gente, pensa um pouquinho, tu quer ser uma líder, tu quer crescer dentro desse negócio, então não tem cabimento isso. Tem que ir buscar as respostas. Vocês não concordam comigo? Eu sei que eu posso estar sendo meio dura, mas a verdade é essa, né? E não adianta sonhar em ganhar carro rosa em 4 meses, se tu ainda nem é diretora. Então, para com isso, né? Mania de querer botar lá o carro diante dos bois, né? Tá? Gente, calma, olha só. Para mim ser uma diretora, eu preciso me tornar, primeiro, consultora. Segundo, consultora sênior. Terceiro, iniciadora estrela. Depois, líder de grupo. Futura diretora. DIC, por fim, diretora. E aí sim, parte para a briga. Vou conquistar o carro rosa, certo? Não adianta tu entrar hoje consultora e ficar sonhando com carro rosa sem nenhuma iniciada, tá? Então, começa a trajetória. Sonha com o blazer vermelho. Eu digo, sonha com o blazer vermelho. Para quem é consultora, a tua maior conquista agora é conquistar 3 inícios qualificados para ser uma iniciadora estrela e poder usar Red Jacket. Gente, vamos sonhar com isso e valoriza, porque é um símbolo da companhia maravilhoso.
significa que tu está começando a desenvolver a liderança, e o próximo passo é ser uma futura diretora, certo? Então, vamos valorizar cada passo, que é extremamente importante, maravilhoso. Curtam o primeiro bônus de vocês de iniciadora ou de líder, enfim, né? Mas curte, porque é muito bom a gente ver aquele dinheirinho lá entrando, né? Isso, sonha com o azulzinho lá, né? Com o cobalto, né? Mas não fica só sonhando, parte para ação. Para ti poder ser diretora, tu tem que ter aqueles requisitos, né? A gente precisa que o nosso desejo, a nossa meta, ela precisa ser real, ela precisa estar próxima da gente. Não adianta eu aqui, como uma diretora nem sênior que sou, ficar sonhando lá que eu vou ser uma nacional. Primeiro eu tenho que ser sênior, eu tenho que ser executiva, né? Então, a gente vai caminhando, né, gente? Alimenta o teu entusiasmo isso, porque quando a gente bota uma expectativa, uma perspectiva muito distante, né? Não tão distante, mas tipo assim, tu pode ter meta, uma meta focada. A minha meta focada é trabalhar 2 anos com a minha liderança para formar diretoras e ser uma diretora nacional em 2 anos. Eu tenho essa meta, mas isso não depende só de mim, depende também das meninas do grupo enxergarem essa possibilidade, né? E quererem também, né? Elas se tornarem diretoras e tal, né? Então, a gente tem que colocar em prática e acreditar no sucesso do nosso plano. A gente precisa ter estratégia de ação, né? Montá-la, planejar. Tu vai sonhar e tu vai planejar e tu vai montar uma estratégia de ação. Como é que eu faço para ser uma diretora? O que eu tenho que fazer? Começa com isso, começa saindo para a rua, falando com as pessoas, oferecendo a oportunidade para todo mundo, inclusive para as tuas clientes, né? E colecionando não, porque cada não que tu recebe te aproxima mais do teu sim, né? Eu digo que a minha unidade é uma unidade extremamente forte, poderosa, né? Tem uma unidade pequena que qualificou carro, né? Mas eu também sei e tenho a plena consciência de que a nossa unidade ela precisa, ela necessita crescer. Então, eu estou pilhando essas meninas para muitos inícios e eu também estou muito focada em inícios. A nossa unidade precisa expandir, precisa crescer. Por mais forte que ela seja, ela precisa, né, se desenvolver mais e mais e mais. E parece sim que agora as meninas, né, tipo, caiu a ficha. E como é importante isso, colegas diretoras, de a gente trabalhar realmente, né, na busca, na conquista do carro, porque quando a diretora da unidade conquista junto com a unidade, isso fortalece demais e traz para perto o sonho delas, né? Porque elas veem que, poxa, se a minha diretora está ali e conquistou, eu também posso conquistar, né? Eu também posso ser uma diretora, eu também posso conquistar. Então, isso fortalece o vínculo, a união, fortalece o entusiasmo, entusiasma muito, né? Então, realmente, vamos buscar isso, gurias, com toda a garra e com toda a força, né? E realmente acreditando. Porque é fato, essa empresa, se a gente fizer tudo direitinho, com entusiasmo, com, né, critério, né, com seriedade, comprometimento, gente, dá, a gente conquista, tá? É possível, sim, é possível conquistar muito mais, é só trabalhar. Mas tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Não dá para ficar só achando e aplaudindo os outros, né? Tem que chega de aplaudir os outros, vamos buscar a gente, né? Planejar o teu dia, a tua semana, o teu mês, né? Grandes projetos requerem planejamento, seriedade e comprometimento. Não pode ser uma coisa assim, tipo, sabe aquela história de dieta de segunda-feira? Ah, vou começar a dieta amanhã, né? Todo domingo, aí começa a semana, faz na segunda, na terça já foi, né? Já acabou a dieta da terça-feira, né? Aliás, eu consegui reduzir 8 quilos. Já voltei, diminuí dois figurinos, né? Voltei a vestir 42, apertadinho ainda, mas voltei a vestir 42, estou muito feliz. E isso só me incentiva realmente a querer mais, né? A continuar na meta focada, né? De eu voltar a pesar o que eu pesava antes, né?
de realmente voltar a ter a habilidade física que eu tinha antes, né. E isso é foco, é determinação. É projeto seminário 2015, quero chegar lá, né, linda, poderosa, rica e magra. Ai, ai. Então, gurias, é assim que tem que ser com os nossos projetos também, tá? Ah, e é sacrificoso, eu tenho que sair de salto alto, né? Caminhando, porque eu ainda não tenho carro, né? Tem que pegar trem, tem que pegar metrô, ônibus lotado, né? Ah, uau, é bem assim. Tá? Tudo isso é difícil? É, tá? Mas tem que ser todos os dias, gurias, tá? Tem que ser todos os dias. Aquela história, tu chegar em casa com os pezinhos moídos e dizer assim, puxa, esse aqui é o preço. Tô pagando o preço, tá? E a gente saber que tá pagando o preço, a gente começa a acolher os resultados, né? A ter o retorno, é o carro, é a bonificação alta, é as conquistas, as viagens e tal, e isso serve como combustível, porque, puxa, eu fiz, nem fiz tanto assim e conquistei isso. Então vamos fazer mais para conquistar mais, né? Nessa empresa a gente não para de crescer nunca, tá? Desde que a gente não pare de trabalhar, certo? Então, grandes projetos requerem esse planejamento, seriedade e comprometimento. Grandes projetos acontecem com organização e controle. Planeja o teu sucesso e cria a tua estratégia. Não sabe como? Pergunta, conversa com as pessoas. Porque eu, conversando com as colegas de Caxias, eu montei a minha estratégia e deu certo, tá? Então, converse com as pessoas. Eu fiz do meu jeito, não fiz do jeito delas. Eu adaptei algumas coisas, eu colhi informações, porque é assim, a gente vai colhendo informações, o que que tu faz, a fulana, né? Como é que tu faz, tarará, que desafio que tu dá, como é que tu te relaciona, e a gente vai montando as estratégias da gente, porque não adianta eu querer ser a fulana, a ciclana, eu não sou, eu sou a de luz, eu tenho o meu jeito aqui, vou agradar alguns, não vou agradar todos, né, mas no meu jeito, da minha forma, eu aprendi a criar minhas estratégias de ação, né, e estão dando certo, então ótimo, sigo fazendo o que dá certo, o que não dá certo a gente vai reformulando, né. Se tu, como eu, não for naturalmente boa em organização, e eu sou péssima, tá? Usa uma folha de acompanhamento semanal sempre, sempre, sempre. Então, a minha organização, ela se dá muito assim. Eu colo nas paredes as coisas. Minhas metas eu coloco nas paredes, né? Eu vou, enfim, desenhando isso. Eu tenho que, eu sou muito visual, né? E eu não sou muito boa nessa coisa de deixar tudo organizadinho, enfim. Tá? Mas estou aprendendo, já melhorei bastante, quero aprender e melhorar mais, né? Eu aprendi a ser organizada, então, um pouquinho mais organizada, tu também pode aprender, né? Hoje eu tenho um controle muito melhor da minha vida, mas nem sempre foi assim, tá? Hum, tá difícil aqui o troço. Meu Deus do céu. Decida começar, tá? Tarará. Só um pouquinho, Gurias, estou achando aqui. Ah, tá. Aqui. Comece por uma rotina estabelecida para a tua casa, tá? E por uma rotina definida para o teu trabalho, usando a folha de planejamento semanal, que é aquela folha, sabe, que tem as 6 coisas mais importantes para se fazer, né? Quantas pessoas tu vais agendar para aquele dia, quantas reposições tu vai fazer, tá? É uma folha que tem em algumas agendas, né? E naquele planejamento mesmo, né? Essa folha é um quadro de horários, ou um quadro de horários também, ela pode te ajudar, né? Coloca lá os dias da semana, né? Determina direitinho, faz um quadro, né? Uma tipo de uma agenda mesmo, né? E deixa ela fixa, a mostra, enfim, para que tu possa seguir aquela rotina. Já bota segunda, terça, quarta, quinta, sexta, qual é o dia da reunião, né? Tudo ali, né?
e faz aquilo que te compromete com aquela folha ali, tá? Bota isso à vista de toda a tua família, funciona bem. A minha DIC fez isso, né, Daiane? Para que as pessoas saibam qual é os horários que tu está disponível para a família, os horários que tu está disponível para o trabalho, enfim, né? Fazer também o controle financeiro é muito e muito, muito, muito importante, tá? Então, anote tudo, tá? Essa lista das coisas, 3 coisas mais importantes para se fazer no dia seguinte é bem legal, funciona legal, tá? Você já deixa tudo pronto no dia anterior, né? Simplifica para ser mais rápida. Pode usar um caderno ou uma agenda onde terá essa lista, anotando tudo que fez no dia, né? Para quem ligou, para quem tem que ligar, quantas sessões fez, quantas vai fazer, né? Com quem tu falou sobre Mary Kay, colocou o nome, colocou o telefone, quando é que tu vai ligar de novo, né? Quantas entrevistas tu fez e quantas sessões tu agendou, tá? Se preferir, peraí, me perdi aqui, peraí. Se preferir, use o roteiro de atividades da consultora para se focar no que interessa e não se perder em atividades que não importam, tá? Então, muito cuidado com o Facebook, porque a gente, né, acaba ficando tempo demais, né, no Face, é uma cachaça esse negócio aí, tá? Então, te organiza com relação ao Facebook. Tem ali aquelas horinhas que tu vai postar as coisas importantes, os recados, uh, ler, né, as mensagens enviadas, dar algum recado, enfim, né? Posta alguma coisa lá no teu grupo da tua unidade, algum incentivo, e vai para a rua e sai do Facebook, gente, pelo amor de Deus, tá? É bem importante isso, tá? Fazer isso vai funcionar maravilhosamente bem, tá? Para que tu possa sempre saber o que precisa fazer. Todos os dias é necessário fazer essas atividades, então a gente precisa realmente se comprometer com elas, tá? E isso leva ao conselho seguinte, que é importante que tu faça no mínimo uma facial ou pelo menos uma sessão com 3 pessoas todos os dias da semana, tá? Nem sempre tudo que tu vai fazer vai ser previamente agendado. Não quer dizer que esta sessão, essa facial, ela tenha que estar na tua agenda naquele momento, tá? O que tu pode acontecer? Não tenho nada marcado. Vai para a rua e faz no caminho, né? Para isso que existe essa forma. Ou eu marquei, agendei, não deu certo, a pessoa desmarcou. Vai ficar em casa chorando? Não, por favor, né? Vai na rua, vai pra rua, gente. Nosso negócio tá aí na rua, as pessoas estão aí na rua, as pessoas estão querendo Mary Kay, né? As pessoas, para vocês terem uma ideia, aquele dia que tava chovendo, quer dizer, era chovendo. Sexta-feira eu saí, tava chovendo, eu saí com a sombrinha da Mary Kay, tá? Uma sombrinha que eu comprei de uma menina aqui do Rio Grande do Sul, né? Que tá escrito Mary Kay. A Eu estava atravessando a rua e eu ouvi aquela mulher assim, senhora, senhora, assim, desesperada. Eu olhei para trás e ela, por favor, vem aqui. E eu voltei. E aí ela, tu trabalha com Mary Kay? Eu digo, sim, trabalho. Ela, eu vejo tu passar aqui todos os dias. É uma firma, uma empresa que tem ali perto, que eu nem me tinha me dado conta que tinha aberto, muito perto da minha casa, uma Unimed, né? E eu vejo tu passar aqui e hoje eu vi que tu tava com a sombrinha da Mary Kay, e aí eu resolvi te chamar, porque eu tô sem consultora e eu tô desesperada atrás da minha base, né? Então, eu que estava saindo, porque eu ia no centro fazer algumas compras, até para a festa das meninas lá e tal, e ver algumas coisas, acabou que, né, agendei com ela nessa semana de ir lá, de fazer uma sessão, porque ela compra só a base. Da menina essa que sumiu, da consultora, que parece que, pelo que eu entendi, parou de fazer Mary Kay, não trabalha mais com Mary Kay, ela assim, eu e a minha família gostamos de Mary Kay e a menina parou de trabalhar com Mary Kay e a gente não tem uma consultora. Digo, não te preocupa, porque agora tu tem. Já dei um cartão, já dei uma amostrinha e falei para ela, tipo, semana que vem eu vou passar aqui para a gente agendar
um horário para mim fazer uma facial, tarará. Ok, beleza, né? Então, não tinha nada marcado, já tem, né? Isso é só um exemplo, que a gente sai na rua, né? E sai com o teu PIN para as pessoas poderem te identificar, sai com a tua bolsa, né? Sai com alguma coisa indicando que tu é uma Mary Kay, né? Para facilitar a vida das pessoas, né? Porque, bom, então fazer pelo menos uma facial por dia. Nem sempre tudo vai estar agendado e a gente vai dar um jeito, né? Faça um novo contato, tenha produtos para mostrar e vender na hora também, tá? O primeiro passo para conquistar uma nova cliente ou nova iniciada é colocar ela em contato com o produto, tá? Mesmo que seja num encontro rápido. Uma coisa leva a outra e este ciclo é um ciclo de sucesso. Então não adianta falar para a pessoa simplesmente sem mostrar o produto. A Rose Aguiar, a nossa diretora nacional, ela chama de carimbar a pessoa, tá? Então não adianta eu ficar, eu estava falando com ela no Face, tá? Mas e aí tu agendou, tu foi lá, tu mostrou o produto, tu fez ela experimentar? Não, bom, meu amor. Veio outra e apresentou. E não vem chorar que é regra, que é quebra de regra de ouro, porque não é, certo? Falar no Face, só um pouquinho, tá? Tu tem que contato olho no olho. Claro, a não ser que seja uma pessoa lá em outro estado, né? E mesmo assim, tu pega e manda um SEDECzinho com uma amostrinha para ela experimentar, porque daí tu vai batizar a pessoa, tá? Mas mesmo, né? Se a pessoa mora na tua cidade, gente, não tem desculpa. Tem que encontrar a pessoa face to face, né? E fazer com que ela experimente o produto e fidelize, faz lá o perfil da cliente, acompanha, tá? Porque essa história aí de ficar chorando e dizendo que foi quebra de regra de ouro e não fez o acompanhamento como deve ser, só um pouquinho, né? Vamos com calma, que não é bem assim, tá? Buenas. Falar com pelo menos uma pessoa a respeito da oportunidade de negócio diariamente. Eu estou propondo para minha equipe que elas falem com 10, tá? Eu tirei aqui porque esse negócio não tá acontecendo, não está indo. Então eu estou falando para vocês, depois eu vou passar para vocês, tá? O arquivo aí, fiquem tranquilos, tá? Então falem com as pessoas sobre Mary Kay, com todas as pessoas, gente, diariamente. Façam novos contatos, né? Conversar com alguém que está no teu lado no salão, numa fila de banco, né? No trabalho, enfim, qualquer lugar, né, gente? Qualquer lugar e qualquer hora é hora, tá? Agenda novas sessões por telefone, liga para as tuas antigas clientes, né? Recontacta, retoma os contatos, né? E dá acompanhamento. Anotar o que fez e ter o seu tempo sob controle é bem importante. Liguei para fulana, que dia? Liguei tal dia, tá? Aí, quando é que eu tenho que ligar de novo? Aí tem que ligar, bota lá na agenda, ligar para fulana tal dia, tá? Façam isso, porque senão a gente se perde, né? E vai aumentando muito o volume de clientes que a gente vai obtendo, né? E fica difícil, tá? Fica bem difícil. Acompanhe os seus resultados. Anota o passo a passo das suas conquistas, né? Para estar realmente ao par de quanto falta para alcançar os teus objetivos, tá? É muito comum a gente se perde, gente, o tempo passa muito rápido. Quando a gente vê, hoje já é dia 19, faltam 10 dias, né, para terminar o mês, e as nossas metas, né, tá todo mundo esgoelada com as metas, né? Então, gente, a gente precisa organizar a nossa rotina e correr muito, porque o tempo voa, tá? E mês que vem já é novembro. E quem é que tá pensando no Natal aí? Alguém já tá pensando no Natal? Né? Tem que começar a pensar agora, tá? Então taca-lhe pau lá nas promoções dos kits ali, do combo, né? Do rímel e do lápis, porque isso é um excelente presente de Natal, gente. É ótimo, tá? Tem que já pensar nisso, focar nisso, né? Quem é que está focando, quer aumentar o número de pessoas na equipe, né? Quer começar a ganhar bônus, a gente tem que botar foco, tem que botar trabalho, tem que botar ação, tá? Então,
tempo demais reclamando e pouco tempo fazendo. Então para de reclamar, como eu digo, desliga o telefone, sai do Facebook e vai trabalhar, que a única solução para nós é essa, não tem outra, tá? É claro que isso vai garantir que tu vai conseguir? Não, não garante nada, mas pelo menos tu tá tentando, tá fazendo, tá? Então, conte novamente com o papel para isso, tá? Vai anotando lá tudo, tudo. Computador, não, tá? Anota tudo no papel, é melhor, tá? A gente fica mais. A gente precisa escrever, tá? Ou seja, a nossa meta tem que estar anotada e a gente precisa acompanhar ela passo a passo, quanto que falta para conquistar ela, né? E ter tudo anotado no papel, tá, gente? Você vai saber exatamente se está alcançando as metas passo a passo e o que está faltando, tá? Habitue-se a estudar, conheça o teu negócio, os teus produtos, né? Leia tudo que puder a respeito de como funciona o nosso plano de carreira. Leia todos os dias a respeito de alguma novidade para ti mesma, né? Estuda algum produto, né? Veja o resultado em ti, usa essas informações e o teu entusiasmo quando for conversar com a cliente. Estude em sintonia, né? Participe dos treinamentos online, ligue-se na informação, vai te surpreender com os resultados, que vão ser muito bons, com certeza, tá? E pense positivo, precisa mudar a energia dos pensamentos, gente. E pensar positivo nos torna melhores, né? A gente nos torna mais receptivas para as coisas boas, né? Tu acredita em ti? Tu acredita na empresa? Acredita que tu vai dar certo, né? Tu vê a ti mesma como uma profissional realizada, que ganha vida com Mary Kay? O que que acontece? O medo da gente, ele é farejado à distância, gente. Vocês sabem que quando a gente passa por um cachorro na rua, eu me lembro disso, assim, da minha infância, que eu morria de medo de cachorro, né? Hoje eu adoro os bichos, né? Mas na época eu tinha muito medo, né, assim, de cachorro. E eu me lembro que eu ia sozinha para a escola e eu passava por uma casa que tinha um pastor alemão brabo pra caramba. E toda vez que eu passava por ali, o tal do cachorro me dava um susto, né? Eu tinha pavor, eu tinha medo, muito medo, né? E, e aí acontece que essa coisa de ficar com medo desse bicho, que toda vez que eu passava lá ele dava, né? E eu fiquei traumatizada. Então, quando eu via um cachorro na rua, eu já ficava com medo, sabe? Internamente, quando tu começa a sentir medo, e o que que acontecia? O bicho farejava, né? O medo, né? E aí ele começava a rosnar para mim. É impressionante. E eu estou usando esse exemplo para dizer para vocês que com as pessoas não é diferente. É claro que as pessoas não vão rosnar para nós, tá? Esse é quase isso, certo? A gente aciona um mecanismo. Estou com medo, né? Estou com medo, estou com medo, estou com medo. As pessoas se afastam, né? Elas não querem ficar perto de quem está com medo, de quem não está segura, né? Ainda mais se tu vai oferecer uma oportunidade, né, de negócio, tu vai oferecer um negócio. Se tu está com medo, você diz, opa, esse negócio não é bom. Se ela não está segura, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Acaba com medo, tem fé, tá? Porque isso vai fazer toda a diferença, tá? Trabalhar positivamente, cultivar o entusiasmo, acreditar que vai dar certo, não subestimar o poder do pensamento positivo na tua vida, porque dá certo, gente. Pensar positivo, visualizar tuas vitórias, como eu disse lá no início, né? Antes mesmo delas acontecerem, já imagina que tá lá, tudo acontecendo agora na minha vida, né? Espera o melhor, mas trabalhe para conquistar esse melhor, né? Faça as afirmações, né? Tudo isso vai contribuir de uma forma muito prática para garantir que tu tenha atitude positiva, né? 90% do que tu precisa para ter sucesso é atitude positiva, né? Energia positiva atrai coisas positivas. E isso é muito simples, né? Haja imediatamente. Sai da zona de conforto. Realmente tenha atitude, né?
Conhecem aquele provérbio? Quem muito analisa, paralisa, né? É uma grande verdade, tá? Coloque estas dicas em prática agora. Não adianta tu ouvir isso 100 vezes e tem umas que ainda dizem assim: "Ai, de novo, vai falar de novo sobre isso". Tá, meu bem, mas eu quero saber, de fato, tu aplicou isso na tua vida, né? Tá dando resultado, não tá dando resultado, né? Então, né? É o que eu digo, reclama, faz melhor e aí pode falar, né? Mas vai lá e faz, tenta fazer, né? E não perde tempo, tá? Esta é uma perda irreversível, o tempo não volta, o tempo voa, gente, tá? A gente não devia ter tanto medo de tentar, mas sim, a gente precisa ter medo de ficar adiando as coisas, né? A Mary Kay, ela sempre dizia que estabelecer metas é tão importante quanto as ações que tu vai tomar para alcançá-las, tá? Você precisa primeiro estabelecer uma meta para depois anotar ela, estabelecer um limite para alcançar essa meta. Não seja uma sonhadora, mas uma fazedora. Uma vez estabelecida a meta, quebre essa meta em partes para criar comprometimento. Fale para as pessoas que te apoiam, que tu tá nesta meta, que tu vai, sabe, tá trabalhando essa meta. Pode compartilhar com as pessoas. Isso vai te fazer tu te comprometer. Por quê? Porque vai ficar chato. Vai ficar chato pegar, ficar falando para as pessoas e depois não fazer. As pessoas dizem, papo furado. Essa guria aí, ó, fica falando as coisas e ó, só papo, né? Então, quando a gente fala, a gente se compromete e olha, a gente luta mesmo para não passar vergonha, né? Tá? A gente tem que se comprometer mesmo, que é para não passar vergonha. Falou que vai fazer, vai lá e faz, né? Taca-lhe pau. Bom, um plano de ação para que tu vá para o seminário 2015 como DIC, tá? Aí, gurias aí que não são, que são consultoras aí, e querem chegar no seminário como DIC. Gente, nós estamos em outubro, tá? Ali falta 10 dias, certo? Não sei quantos inícios vocês têm já, tá? Mas o plano de ação para que vocês terminem o mês com cinco, tá? 5 consultoras na unidade de vocês, no time de vocês. 5 consultoras ativas, tá? Olha, se vocês seguirem esse plano de ação, de falar com 10 pessoas por dia, como a gente está fazendo aí, de colecionar não, tá? Eu tenho certeza que vocês vão chegar no final do mês com as 5 consultoras na unidade de vocês, tá? Quem é que topa esse desafio aí? Todo mundo topa? Ou vão, né? Ou vão dar para trás? Fabiana, Franciele, Gleice, Brenda, Heloísa, Rosana. Aham, muito bem, muito bem. Taca-lhe pau. Cadê as minhas aí? Quero ver. Quem é que vai se comprometer? 10 pessoas por dia, tá? Vamos falar com 10 pessoas por dia para nós chegarmos até o final do mês com 5 consultoras, tá? Dá, gurias, tá? Dá. Pode ter certeza que dá. Com essa mentalização que eu passei para vocês, de fazer todas as noites e acordar focada, dá para fazer, tá ok? Então, vamos trabalhar para que isso aconteça. Se não der, ao menos tu tentou. O que, que pode acontecer? Eu posso ficar com várias engatilhadas para o mês que vem. Tá valendo, ok? Porque a meta é chegar no seminário 2015, pelo menos como DIC, tá? E em novembro, fazer mais 5 inícios qualificados. Bom, a gente já vai para Dallas, né? Porque bota aí, ó, 5 qualificadas esse mês, já cumprimos a pré-qualificação para Dallas, certo? Já estamos ganhando bônus aí de líder de grupo. E novembro mais 5, para que em dezembro vocês possam colocar a carta de qualificação de vocês. E chegar no seminário 2015 em janeiro, né?
Quem é que vai no seminário aqui? Quem é que vai no seminário? Eu vou! Ótimo! E quem não é ainda DIC, quer muito chegar no seminário como DIC para subir no palco, né? Que é maravilhoso, certo? Gurias, assim, ó, coloca em si uma meta, tá? Daqui até o seminário, o que que eu não conquistei que eu posso conquistar? E trabalhe por isso, porque quem é consultora quer chegar como DIC no seminário 2015, tá? Mesmo que tu não vá para o seminário, não importa, tu tá trabalhando para ti, né? Tu tá fazendo por ti, tá? Então coloca essa meta, ok? E as diretoras ou as outras consultoras, enfim, ou as DICs vão planejar chegar no seminário como diretora, as diretoras vão sonhar chegar no seminário a caminho de conquistar o carro rosa, né? Vão sempre nos colocar metas mais ousadas para que a gente possa trabalhar e nos dar, ó, pique, nos dar, né, realmente entusiasmo para buscar, tá? E é fundamental, sabe, que a conquista dos nossos sonhos só depende de nós, tá? Uma mulher pode, e essa mulher pode ser você. Uma mulher, um homem pode, né? E essa mulher ou homem pode ser você, tá? O que que é importante? A gente precisa entender, enfiar uma coisa na cabeça. Olha, por favor, abre as orelhas bem aberta agora para ouvir isso, tá? O teu sonho, ele não pertence a ninguém. Ele é somente teu, tá? Só teu, de mais ninguém. Eu não tenho, em absoluto, o direito de pedir nada para ninguém, certo? De exigir nada de ninguém, tá? De implorar nada para ninguém. Sabe o vídeo aquele que eu coloquei lá no início? Eu coloquei um vídeo que o vídeo fala assim, que as pessoas elas não têm obrigação de ajudar a gente, tá? E as pessoas não vão fazer nada por ti. Porque, na verdade, ninguém faz nada pela outra pessoa. As pessoas até podem fazer alguma coisa por ti, é, porque estão com pena de ti, alguma coisa assim. Né? Mas usar essa estratégia, né? De, ai, por favor, né? Faz por mim. Não, tá, gurias? Por quê? Porque nada se sustenta desta forma, tá? Quando a gente recebe das pessoas, a gente recebe porque a gente conquistou, né? Porque as pessoas realmente acreditam, porque elas querem, enfim, tá? Mas nunca porque eu me coloquei numa situação de vítima, enfim, tá? Então, coloca uma coisa na tua cabeça. O sonho é teu, a qualificação é tua. A qualificação do diretorado, a qualificação do carro, né? É tua e da tua unidade, ok, mas quem é que vai dirigir o carro é a diretora. Então, né, assume isso e, ó, rala abençoada, tá? Todas as conquistas que tu quer, todos os teus sonhos dependem única e exclusivamente da tua força, da tua competência, da tua capacidade, da tua vontade, da tua fé, tá? A gente não pode transferir a ninguém, tá? Então, gente, assumam isso e lutem pelos sonhos de vocês, tá? Eu estou lutando ardentemente pelo meu, eu quero que vocês lutem pelo sonho de vocês, tá? E quero que vocês cresçam porque vocês se julgam merecedoras. Quero que vocês conquistem tudo porque vocês estão pagando o preço, estão fazendo o seu trabalho com dignidade, né? Com vontade, com fé, com entusiasmo. Nós estamos espalhando uma semente do bem, né? Compartilhando uma semente do bem com as outras pessoas. Então, isso basta, isso tem que bastar.
Eu tenho que acreditar e fazer a minha parte, né? E, e realmente ir colhendo no tempo, né? No tempo certo, aquilo que eu estou plantando, tá? Então, isso. O teu sonho, ele é teu. Acredita que tu pode realizar esse sonho. Queira, trabalhe para isso. E tu vai conquistar. Eu tenho certeza disso, tá? E não esquece nunca, tá? Que você pode tudo. Eu quero todas vocês junto comigo lá em Dallas, porque eu vou. Ah, vou. Eu vou trabalhar para isso. Eu quero isso, quero muito isso. Eu quero ir para Dallas no estilo Mary Kay total, entendeu? Aquela coisa maravilhosa que a gente sabe que é, tá? E fé em Deus, vamos lá, trabalhar muito, porque Ele, né, o Altíssimo, tem nossos braços, nossas pernas, né, nosso coração para poder agir nessa terra, né? Agir nesse mundo. Tá, gente? Vamos lá? Todo mundo fechado nessa? Vou passar para vocês aí o arquivo. Deixa eu ver se ele está aqui. Deixa eu achar ele aqui, peraí. O arquivo para vocês deste treinamento. Vou buscar, porque ele não está aqui. Já já passo para vocês. Vou subir ele aqui para passar para vocês, tá? Meu seminário é o azul, é o verde e amarelo, tá? Seminário verde e amarelo. Eu sei que muitas de vocês eu não vou encontrar, infelizmente, né? Mas faz parte. Tá, mandei aí, gurias. Eu vou compartilhar lá no grupo também, tá? No, no treinamentos online com a diretora de Luz Novelli. Vamos para a luta, isso mesmo, amanhã, com muita disposição, muita vontade, uma semana abençoada. Gurias, vamos trabalhar muito essa semana para